Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos começar. O texto é o que segue. Pedro e João iam para o templo junto, mais ou menos na hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Porta Formosa, para pedir esmola àqueles que estavam no templo. Então, seus familiares, seus amigos, levavam esse homem para a porta do templo, uma das portas, para pedir esmola. Era alguém que não podia trabalhar, era alguém que deveria receber a assistência daquilo que era doado no templo, mas como a gente já leu lá em Lucas capítulo 3, o templo tinha sido pervertido, os processos estavam sendo corrompidos, e esse cara não recebia a assistência que era necessária para a sua subsistência. Então Pedro e João estavam indo para o templo, mais ou menos na hora nona, e que não é 9 horas, né? A gente sabe que a primeira hora é a hora sexta, a primeira hora é às 6 horas da manhã, então eles estavam indo por volta das 15 horas, possivelmente, sol de rachar, e esse cara era colocado na porta do templo para pedir esmola. O texto vai dizer que, vendo a Pedro e a João, já estavam entrando no templo, pediu para eles esmola, pediu dinheiro. Dá um dinheiro aí para comprar um salgado, paga uma quentinha para mim, dá um dinheiro. E Pedro, juntamente com João, olhando nos olhos dele, disse: olha para a gente. E o aleijado, coxo, olhou para eles, esperando receber algum dinheiro. E aí Pedro deu a notícia desanimadora: cara, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, da pequena aldeia de Nazaré, que ele faz questão de dizer que é Jesus Cristo, o Nazareno. Só um minuto, gente. Voltei, meu povo. Estava aqui falando de maneira extremamente educada e amável com duas crianças que estavam com um som absurdamente alto, atrapalhando a casa do Senhor na celebração. Mentira, mas estava alto pra cacete. E disse Pedro: olha, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. E ele faz questão de dizer: da aldeia de Nazaré, do buraco quente, em nome de Jesus Cristo, da Moca, em nome de Jesus Cristo, imagina o bairro que você quiser, da Cruzada de São Sebastião, zona sul do Rio, em nome de Jesus Cristo, o periférico. Levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e as suas juntas se firmaram. E o cara meteu o louco, começou a pular, pôs-se de pé e andou. E entrou com eles dentro do templo, andando e pulando, e cantando worship, louvando a Deus. Lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou.
E todo o povo o viu andar e começou também, né, a louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava e começava a pedir esmola na porta formosa do templo. E ficaram cheios de espanto, assombro por aquilo que aconteceu. E aí a gente vai conhecer agora mais uma vez, para quem assistiu a aula passada, o senhor Pedro Palestrinha. Ele não perde uma oportunidade de meter a sua palestrinha. Então aconteceu tudo isso, o cara foi curado, o cara começou a saltitar, cantar lindo, lindo, lindo és, glórias, glórias eu te dou. E aí o texto vai dizer que Pedro, né, vai começar um discurso. E apegando-se o coxo que fora curado, Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, até o alpendre, chamado Alpendre de Salomão. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Homens israelitas, por que vocês estão espantados com isso? Por que estão assombrados com isso? Por que estão olhando tanto para a gente? Como se por nosso próprio poder, ou se pela nossa própria santidade, a gente tivesse feito esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, dos nossos pais, glorificou Jesus Cristo, seu Filho, a quem nos entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado como se fosse, de alguma forma, alguém que pudesse ser solto. Porém, Pilatos o prendeu, o castigou. Vocês negaram o santo e o justo. Pedro dizendo isso, gente, vocês estão entendendo? O Pedro Palestrinha está dizendo que o povo negou Jesus. Estão entendendo o tamanho da hipocrisia desse cara? Passaram-se dias, meses, passaram-se pouco tempo, desde que tudo tinha acontecido. E o discurso de Pedro já é que o povo o havia negado. Sabe como que a gente pode perder fácil os nossos aprendizados? A gente pode perder fácil aquilo que de alguma forma nos melhorou, que nos projetou para o bem. É só a gente virar o Pedro Palestrinha. A gente tem sempre uma lição de moral para dar acerca de algum assunto. É alguém que está sempre tentando ponderar situações. Vocês mataram o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Que nós somos testemunhas, nós vimos isso acontecer. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a mim, deu a este, na presença de todos vocês, essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância. Que fizeste, não é que nós fizemos, né? Mas foi o que vocês fizeram por ignorância. Como também os vossos príncipes, os vossos reis, os vossos hierarquicamente acima. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Se arrependam, se convertam, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério, de tranquilidade, de tranquilo e favorável, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Ouçam ele em tudo quanto ele disser para vocês. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada de dentro do povo. Ele começa com um discurso de graça. Vocês estão vendo como não é muito difícil se perder?
Ele começa lá atrás, ele não tem dinheiro, ele pede que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o periférico, de Jesus Cristo da Cruzada de São Sebastião, de Jesus Cristo de Diadema, ele começa na paz, na tranquilidade, e ele já termina ameaçando. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada de entre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também falaram sobre esses dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a nós, os judeus, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das nossas maldades. Vocês estão entendendo que não é fácil a gente compreender as mentes, os corações daqueles que até ontem estavam perdidos. Mas quando alcançam alguma posição de poder, quando alcançam alguma posição de destaque, voltam com todos os rudimentos da lei, voltam com todos os aparatos das barganhas com Deus. É só a gente parar de vigiar. É só a gente perder por um minuto, por um segundo, o que de fato é a graça de Deus, pela qual fomos acolhidos, pela qual fomos amados. A gente perde por um minuto, a gente já começa a meter palestrinha. Estava ontem negando Jesus e hoje está dizendo que quem negou foi o povo. A gente estava lendo até 3, 4 semanas atrás, Pedro negando Jesus. E agora a gente está vendo ele responsabilizando a população. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e também um segmento religioso chamado Saduceu, doendo-se muito do que ensinavam o povo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição, era uma aristocracia religiosa, não tinha transcendência, nada disso. Tudo que você faz aqui, você resolve aqui, não tem transcendência, não tem milagre. É como uma grande parte dos pastores progressistas de hoje, que Deus me perdoe, porque todo dia é uma crise diferente no coração desses caras. Eles já fazem o mais difícil, que é conceber a ideia de Deus. A ideia de Deus já é um absurdo. A ideia de Deus já é um grande paradoxo quando você olha para a materialidade das coisas. A ideia de Deus já é completamente ambígua, já é algo completamente dissonante. A ideia de Deus nos derrete. A gente está falando de algo que não está em lugar nenhum, mas que, segundo os textos, cabe no coração humano. Não está em lugar nenhum, mas cabe nos corações. E como cabe nos corações, está em todo lugar, mesmo não estando em lugar nenhum. É muito complexo a concepção de Deus. Mas aí, o progressista, cirandeiro, toca pandeiro, bate panela, protesta. Para ele é complexo conceber Jesus, a encarnação, o Filho de Deus. Isso é muito difícil. Não, Jesus não tem Deus. Temos um Criador. Não dá para tudo isso aqui ser fruto do mero acaso. Mas Jesus já é muito difícil. Existe um Deus transcendente que criou cada coisa, que criou o ornitorrinco com bico de pato, rabo de lontra, garra de preguiça, é mamífero, bota ovo, isso pode, é tranquilo. O ornitorrinco é muito tranquilo para Deus criar. Mas andar por cima das águas, aí eu já não acho que vai. Muito difícil. O ornitorrinco é mole. O ornitorrinco eu faço 10. Mas um Deus refém da criação. Como se diz, né?
Ah, se Deus existe, por que há tanto mal na Terra? Mas Deus não está fazendo mal para ninguém, gente. Quem está fazendo mal somos nós. Quem é conivente com o mal somos nós. Ah, porque tem tanta gente morrendo de fome na África. É o imperialismo cruel que entrou lá e dizimou os povos, empobreceu a África, extorquiu a África. Não tem Deus nisso. Tem nós. Mas por que que ele não impede? Imagina se vier uma mão do céu gigante para impedir cada maldade que o nosso coração planeja fazer. Imagina que caos que ia ser. Então, esses nossos irmãos tornam inconcebível o Jesus Cristo ressuscitado, os milagres de lá. Não, isso daí, na verdade, o Jesus, ele pegou e começou a dividir o pão, tinha uma substância que enchia a barriga. Não tem milagre. Deus existe, mas milagre não tem. É um paradoxo, é uma. Vocês me perdoem, é uma idiotice semântica. É uma idiotice num silogismo básico. Se eu já acreditei nesse ser transcendente, já acreditei nesse ser eterno, já está tudo aqui. Eu pego esse eterno, esse todo-poderoso, mas coloco alguns limites. É todo-poderoso, mas espera lá. Nem tão poderoso assim. E é mais ou menos como esses escribas e esses irmãos saduceus, que eram exatamente desse jeito. Tá, Deus é bom, mas ele é bom nos limites da lei. Ele é bom, mas bom só até a página 2. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os teólogos, e também juntamente com eles, aqueles que a gente leu lá em Lucas capítulo 3, Anás e Caifás, os sacerdotes, o sumo sacerdote, João e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem dos sacerdotes. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem que vocês estão fazendo isso. Então Pedro, novamente, o palestrinha, Pedro Palestrinha, tomou a palavra, segundo o texto cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, teólogos, anciãos, meus amigos, meus brothers, meus religiosos, visto que hoje a gente está sendo interrogado acerca de um benefício feito a um homem que estava doente, coxo, e o modo pelo qual ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo periférico, Nazareno, Jesus Cristo de Diadema, Jesus Cristo de São Gonçalo, aquele a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse que está e que está aqui no meio de vocês. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os que se dizem construtores, edificadores, a qual foi colocada como a pedra principal, a pedra angular. Em nenhum outro há salvação. Não tem Moisés, não tem Isaías, não tem Elias, não tem Jeremias, não tem Melquisedeque, não tem ninguém. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual, de alguma forma, a gente pudesse ser salvo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras, analfabetos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, confabularam, cochicharam, fofocaram entre si,
dizendo que havemos de fazer esses homens que a gente tem que fazer. Porque a todos os que habitam em Jerusalém já é manifesto que por eles foi feito um sinal notório. E a gente não pode negar isso. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçar eles rigorosamente, para que não falem mais nesse nome, e em nome de homem algum. E chamou eles e disse que absolutamente não falasse, nem ensinasse nada em nome de Jesus. Respondeu, porém, Pedro e João, e lhe disseram: pensa aí, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar daquilo que a gente tem visto e daquilo que a gente tem ouvido. Mas eles ainda ameaçaram mais. Não achando motivo para os castigar, deixaram-no ir. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus por aquilo que aconteceu. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E soltos, eles foram para os seus e contaram tudo aquilo que disseram os principais dos sacerdotes e aos anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e o povo pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram uma a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo aquilo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ousadia e alegria, né? Enquanto antes a tua mão para curar, para que se façam sinais, e coloque a sua mão em prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia e alegria, como diz a música, a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém, era apenas uma conexão entre alma e coração. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas eram comuns a todos. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, Senhor, e tudo aquilo que havia recebido de graça e com a graça de Deus. Não havia, pois, entre eles ninguém que tivesse necessidade. Porque todos os que possuíam, de alguma forma, heranças, casas, dinheiro, vendiam, traziam um valor que foi vendido e colocava lá nos pés dos apóstolos e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é como se fosse filho da consolação, que era um levita, da tribo de Levi, natural da ilha de Chipre, possuindo uma grande herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E a gente sabe que já a gente vai ver a história de Ananias e Safira na semana que vem. A gente viu que o nosso amigo Barnabé pegou o dinheirinho da herdade dele, né, e deu lá, colocou aos pés dos apóstolos. E já vindo mais para frente, no capítulo 5, a gente vai ver que tinha também um homem chamado Ananias, com sua esposa, que era a Safira, que vendeu e reteve uma parte desse valor, ok? Mas a gente não vai ler, obviamente, isso hoje, né? Mas semana que vem a gente já sabe o que vai acontecer, que Ananias e Safira vão vender lá o terreno, lá vão vender a sua parte de terras, vão reter uma parte e vão morrer. E a gente fica também invocando a igreja primitiva como um parâmetro, e a igreja do mentiu morreu, né? Não tem um espaço para o rato manobrar, né?
E não quer dizer que Deus os tenha matado, tá? Pelo que me pareceu aqui, eles ficaram assustados, porque ainda acreditavam que precisavam reter alguma parte para alguma emergência, né? Enquanto tudo se acelerava no coração dos apóstolos, dos discípulos, para uma volta de Jesus, tudo se corria muito rápido, tudo se apressava de maneira muito inesperada, eles ainda estavam com o coração na materialidade das coisas, né? Então pegaram o seu dinheirinho e retiveram uma parte. O que vai acontecer é que vão morrer. Primeiro, Ananias, né? O marido, e depois Safira, sua esposa. Vão infartar, vão dar um mal súbito. Temos algum tipo de aprendizado com isso? Temos. Temos que Deus não tem nada a ver com isso. Quem matou eles não foi Deus, o que matou foi o susto, o que matou eles foi o desespero de serem descobertos. Sabe quando você é pego com a boca na botija? O coração acelera, a boca seca, o braço esquerdo, direito já começa a dar um piripaque, uma dor. É o cara que é pego com a boca na botija, meu querido. Não vá pensando que Deus tenha matado alguém, é o susto do indivíduo ser reconhecido no erro. Eu não sei quantos de vocês já foram pegos em coisas erradas. Eu vivi a minha vida sendo pego em coisas erradas. E eu vou contar para vocês, meus queridos irmãos, ser pego com a boca na botija é um inferno, sabe? É um inferno. Por quê? Porque tu não tem nem para onde desviar. Você não tem nem para onde correr. Então, vai acontecer isso no próximo capítulo, mas a fofoca completa nós só daremos para vocês na semana que vem. Agora nós vamos para João capítulo 10. João capítulo 10, para continuar a nossa leitura de João. Eu acho que João a gente vai matar ele rapidinho, hein? Confia. Vocês vão poder concluir, ó, de ano passado para cá, já concluímos Lucas, vamos concluir João talvez em mais umas 5, 6, 2 meses a gente já mata João, e aí já vamos para Coríntios ou Romanos, vou decidir o que eu achar melhor, e Apocalipse vai ficar para 2034, tá, pessoal? Só porque o Dinho tá curioso, tá querendo ler Apocalipse, o inferno tá batendo na porta do Dinho todo dia, é curioso, ele quer saber quem é o anticristo, quem é o dragão, ele quer saber quem é a besta, ele quer saber quem é a prostituta da Babilônia, vestida de púrpura. Ele é curioso, né? Então eu vou fazer com que a curiosidade incendeie ele, incendeie, Senhor, tua noiva. 2034 está marcado a nossa leitura de Apocalipse. Ele vai ter que comprar o curso do Kenner Terra, que está lá na IBAB agora. Tem um curso de Apocalipse ruim, mas é o que tem. Compra que é o que vai conseguir, é o melhor que ele vai conseguir do Apocalipse. João capítulo 10. Na verdade, eu digo para vocês que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas ele sobe por um muro, por uma outra parte, esse indivíduo é um ladrão, é um salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é um pastor de ovelhas. A este, o porteiro, o guardião da porta, e as ovelhas reconhece e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai na frente delas. E as ovelhas vêm em carreirinha, em fila, o seguindo, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum as ovelhinhas vão seguir alguém que é estranho. Antes, vão fugir dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não estavam conseguindo entender o que ele está dizendo. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta. Nem um pastor eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Todos
quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Moisés, Elias, olha que peso, em Jeremias, todos eles para Jesus são ladrões e salteadores. Moisés, Elias, Jeremias, Zacarias, Sofonias, ladrões e salteadores. É um discurso pesado de Jesus. As ovelhas não ouviram a voz deles. A gente tem que ficar metendo a lei na cabeça das pessoas, tem que bater com a tábua na cabeça das pessoas, a gente tem que apedrejar as pessoas, a gente tem que ficar matando as pessoas, porque as pessoas não ouvem a voz deles. Vocês estão entendendo que Jesus está trazendo aqui ou uma libertação profunda para corações humanos angustiados e não aguentam mais seguir regras de não coma isso, não toque naquilo, não faça isso, não se meta com aquilo. Ele está dizendo que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. E as ovelhas não ouviram a voz deles. Eles tiveram que castigar, eles tiveram que bater, eles tiveram que açoitar, eles tiveram que trancafiar, eles tiveram que humilhar, eles tiveram que doutrinar, porque todos eles não ouviram a voz, porque não era a voz do pastor. Eu sou a porta. Se alguém passar por mim, vai se salvar. Vai poder entrar, vai poder sair e vai encontrar pastagem. Primeiro que tem liberdade. Aquele que entra por mim, ele pode entrar e ele pode sair. Ele vai encontrar liberdade. Ele vai achar pastagem. O ladrão, o salteador, o tal profeta da montanha, esse aí, ele veio com a finalidade de roubar, veio com a finalidade de matar e veio com a finalidade de destruir. Eu não. Eu vim para que vocês tivessem vida, e não apenas vida, mas abundante vida, vida que jorra vida, vida para além dos portões eclesiásticos, vida para além dos currais religiosos. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Por quê? Porque eu sou um pastor bom. Sou um bom pastor. Sou um bom pastor. E um bom pastor, ele não bate na ovelha, ele não humilha a ovelha, ele não castiga a ovelha, ele não oprime a ovelha com leis impossíveis de seguir. O bom pastor, ele dá a vida. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário não. O mercenário, ele é alguém assalariado para isso. Ele não é pastor. Ele é alguém que está ali vigiando as ovelhas. É o que era comum. Você ter uma quantidade de ovelhas numa pastagem, você achava uma pastagem mais longe, você contratava um mercenário que fazia o quê? Que cuidava das suas ovelhas para você. Ele não tinha visto nascer, ele não tinha visto crescer, ele não tinha tosquiado a ovelhinha, ele não conhecia ela pelo nome, nem a ovelhinha conhecia ele, o mercenário, aquele que não é o pastor, de quem as ovelhas não são de verdade. Quando ele vê o lobo, ele deixa para lá as ovelhas, dança as ovelhas, farinha pouco, meu pirão primeiro, eu vou embora. Ele foge. E vem o lobo, e fere a ovelha, e dispersa. Ora, o mercenário foge porque ele é um mercenário, porque ele é um assalariado, porque ele é um funcionário. Ele não tem cuidado das ovelhas. Eu não. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E eu também sou conhecido pelas minhas ovelhas. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai. E dou a vida pelas minhas ovelhas.
Ainda tenho muitas ovelhas que não estão agora aqui nesse aprisco, nesse cercadinho de Jerusalém, mas também me convém trazer essas para mim. E elas vão ouvir a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama. Não porque eu sou bom demais, não porque eu sou legal, mas porque eu dou a minha vida para podê-la tomar de volta. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo dou a minha vida. Eu tenho poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Tornou, pois, haver muita divisão entre os judeus por conta dessas palavras. Pudera, Jesus disse que todo mundo que veio antes dele era salteador, era ladrão. E muitos deles diziam, esse cara está endemoniado, ele está fora de si, está maluco. Por que a gente está ouvindo isso? E outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? E em Jerusalém estava tendo a festa da dedicação. E era inverno em Jerusalém. E Jesus andava passeando no templo, junto aonde? Ao alpendre de Salomão. A gente acabou de ler sobre isso, lembra? O John nunca faz umas leituras descasadas. A gente está lendo por um sentido. Então, no alpendre de Salomão foi onde se destacou o milagre de Pedro e João em relação a um homem que foi curado de ser coxo, de ser aleijado desde a infância. Rodearam-no, pois, os judeus. Então a gente já sabe que esse alpendre de Salomão era um lugar perigoso para se estar. Era um lugar onde já tinha uma cúria religiosa. Era um lugar tóxico, era um bioma complexo. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu é o Cristo, se você é aquele que veio prometido pelas Escrituras, pelas profecias, diz para a gente aqui, na frente de todo mundo. Respondeu Jesus: eu já tenho dito, vocês não creem. Porque eu estou fazendo no meio de vocês, essas obras que eu faço no meio de vocês, em nome do meu Pai, as obras já dizem, vocês são tolos, vocês são nécios, vocês não prestam atenção em nada, vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, vocês querem um discurso religioso, porque vocês são altamente discursivos, vocês gostam de uma palestrinha, mas vocês não estão vendo os sinais, vocês não creem. Porque vocês não são as minhas ovelhas. Como eu já tenho dito para vocês, acabei de dizer. As minhas ovelhas, elas estão ouvindo a minha voz. As minhas ovelhas são essas, é a Maria Madalena que me segue. São esses loucos aqui dos irmãos Pedro, Tiago, João, os amigos que vivem aqui um do lado do outro. Esses caras aqui que resolveram se irmanar, se tornaram irmãos, se tornaram parentes, dividiram as coisas. Esses caras aqui ouvem a minha voz. Esses daqui são irmãos. Mas vocês não. As minhas ovelhas eu conheço. As minhas ovelhas me seguem. E eu dei para elas a vida eterna. E elas nunca hão de ser apagadas. Ninguém as tirará da minha mão. Meu pai, foi meu pai que as deu, é maior do que todos. E ninguém pode tirar da minha mão e da mão do meu pai. Eu e o pai somos um só. E os judeus pegaram, então, outra vez em pedras. Começaram a pegar e catar pedra do chão, abaixando. Já passou um vendedor gritando: olha a pedra, pedra, paralelepípedo, pedra. Já pegaram a mão na pedra, já aconteceu o apedrejamento. Respondeu Jesus: eu tenho vos mostrado muitas obras boas. Eu tenho feito coisa pra caraca na frente de vocês, vindo diretamente do meu Pai. Por quais dessas obras boas vocês querem me apedrejar? Pegou eles, né? Os judeus responderam dizendo: não,
não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela sua blasfêmia. E porque sendo você um homem, você está dizendo que você é Deus. Respondeu Jesus. Não está escrito na lei de vocês, um trechinho lá no versículo, sois vós deuses? Pois se chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem, Jesus agora usando a retórica aristotélica com esses caras, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês vão dizer blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, vocês não estão acreditando nas obras, acreditem pelo menos nas obras, para que vocês conheçais e acreditai que o Pai está em mim e eu estou nele. Procuravam, pois, não mais apedrejá-lo, mas prendê-lo. Mas outra vez Jesus escorregou como um bom bagre ensaboado e escapou de suas mãos. Então Jesus se retirou para além do Rio Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E aí ele ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse que desse cara é verdade. E muitos ali creram nele. Só até aqui. O diabo tentando agir aqui também, derrubar meu celular. Vamos lá, meu povo. Há alguma dúvida, alguma treta? Levante a mãozinha, com muita calma. E o José, dessa vez, ele conseguiu levantar a mão primeiro que o Wallace, eu duvido, cara. Vamos lá, José. Eu só? Eu não acredito, José, porque você conseguiu essa façanha, tá? Eu tô meio ligeiro hoje. Não, Johnny, assim, eu prestei atenção, principalmente naquela parte de Safira e Ananias, né? E assim, de 100 vezes que eu ouvi falar sobre isso, 100 vezes eu ouvi que Deus matou eles, né? Pô, eu nem cheguei lá ainda. Mas vamos lá. É, eu entendi o que você explicou. Você lendo o contexto, assim, do próprio caráter do sacrifício de Jesus, realmente, Deus não veio para matar ninguém, né? Não, não é isso. Mas tem uma parte do texto que às vezes me deixa um pouco na dúvida, né? Logo depois de Ananias ter morrido, diz o texto, né, que Safira chegou, não sabia de nada, aí Pedro fez aquela perguntinha, né? E aí, vocês venderam por quanto o negócio lá? Uhum. Foi por tanto? Ela falou, foi. Aí a resposta de Pedro é que, assim, me parece um pouco, não vou falar que é problemática, né, mas que gera dúvida, né? Ele fala, por que vocês concordaram em pôr à prova o Espírito do Senhor? Os jovens que acabaram de enterrar teu marido estão aí, agora vão levar você também. E pumba, ela cai e morre. Assim, lendo essa descrição, o que você entende? Deus usou a Pedro para proferir uma sentença contra ela. Assim, é o que dá a entender se você lê o texto nu e cru. O que você acha? Eu acho que não dá para entender isso mesmo. Deus não tem nada a ver com isso. O que aconteceu é que eles não estavam mentindo nem para Pedro, nem para ninguém. Né? Até porque quem via o oculto, né? Somente Deus, né? Mas Deus não matou ninguém. Eles ficaram assustados de saber como que Pedro sabia que eles tinham dado ali. Porque o terreno era deles, né? Pedro vai dizer isso. Pedro falou, cara, é de vocês. Se vocês vendessem, ficasse quieto, era de vocês, né? O que vocês fizeram foi trazer mentira aqui para esse lugar. Então não dá para entender que Deus tenha feito nada ali, né? O que aconteceu foi que o cara ficou assustado de como que Pedro teve discernimento, né, de tudo que aconteceu. Sabe-se lá o motivo. Eu não vou nem estar dando explicação disso, não, porque é spoiler da próxima semana, tá, gente? Porque a gente não chegou lá ainda, não. Mas, é, mas o que dá a entender é que Ananias ficou muito assustado de como que Pedro sabia,
e eles já estavam receosos, porque eram homens que viam que eram homens de Deus, homens que carregavam milagres, que tinham feito milagres, que no capítulo anterior, que a gente leu esse, já tinham acontecido por intermédio deles milagres, né? Então eram pessoas que se haviam de temer, né? E que Pedro descobriu que o cara tinha feito um negócio ali que não era um negócio honesto com eles mesmos, porque Pedro diz que se vocês vendessem e ficassem com dinheiro para vocês, tudo bem, mas vocês vêm aqui e trouxeram uma parte, vocês foram parciais. E o cara assustou. Um coroa, um velho, já vi gente morrendo por muito menos que isso, tá? Um padrasto meu faleceu indo ver o neto no hospital. Viu o neto lá pelo vidro e morreu. Ficava durinho, morreu. No dia de ver o neto. Né? Então, já vi gente morrendo por coisas piores. Já vi um Uhum. cara, um conhecido do meu pai, trabalhava num bar, um dia roubou uma garrafa de cachaça. O cara, no dia seguinte, falou: Cara, você tinha câmera no bar, você roubou uma garrafa de cachaça. O cara: Não, não roubei, não. Caiu sentado na cadeira, durinho e morreu. Eu já vi gente morrer por coisas terríveis, né? Então, um casalzinho de senhores, com muito temor, já tinham feito aquilo. Eu já imagino a discussão entre eles, mas Ananias, não vai dar merda, não. Ele: Não, vamos guardar esse pouquinho aqui para a gente vai fazer a nossa aposentadoria. Mas o pessoal está levando tudo, Ananias. Não, fica tranquilo, não vai dar nada, não. Quando chegaram lá, deu merda. Vai dar nada, não, deu. Não, e o pior, John, assim, no complemento do texto, diz que quem ouviu aquilo, todo mundo ficou sabendo, veio um grande temor sobre eles, né? Claro, aí E piorou. não, aí assim, é só para dizer o que a gente sempre ouve, né? Eu sempre ouvi isso do seguinte aspecto. Olha, pecar contra o Espírito Santo é um pecado mortal. Veja o exemplo de Ananias e Safira. Mentiram, se deram mal, morreram. Mas aí já é muita coisa misturada, né? Não, estou Uma coisa dizendo é o pecado contra o Espírito Santo, que é uma determinação lá dos sinópticos, um entendimento, uma leitura. A outra coisa foi a questão de que aqueles se aproximavam de uma convivência comunitária, né? Porque vinha grande parte da perseguição, então quanto mais aglutinados eles estiverem, mais eles poderiam se proteger. Eles acreditavam que a volta de Jesus era imediata, então eles estavam se livrando da riqueza, porque Jesus assim disse nos seus ditos, né? Que aquele que fosse rico teria dificuldade para alcançar o reino de Deus. Então tem todo um contexto, não dá para poder fragmentar os textos assim, porque a gente fica com uhum, pedaço, aí vira um Frankenstein, né? sim, A gente tem que entender ele quase que numa linha temporal, né? E aí eles estavam acreditando que Jesus já estava voltando, que Jesus tinha subido e depois já do estava tempo que ele ficou, voltando. e aí ia voltar. Então eles começaram a se livrar das riquezas, entendeu? E aí qual a forma melhor que os apóstolos achavam? De fazer uma distribuição de renda, um plano de distribuição de renda. Então vamos pegar mesmo que seja um pouquinho e vamos dar um pouquinho para cada um. E cada um satisfaz a sua necessidade. Jesus já está voltando mesmo, a gente já não vai precisar de nada disso, então vamos tocar a vida. Esses daqui que venderam aqui, que já não estão mais interessados em deixar nada para nenhuma capitania hereditária, a gente vai vender e vamos distribuir entre as pessoas. E aí, cara, o plano original era formidável, cara. Formidável. Porque, ó, se Jesus está voltando agora, é imediato, é papum. Vamos se livrar da riqueza, vamos dividir para todo mundo viver um pouquinho melhor nessa fração de tempo que a gente tem aqui. Né? Então, eles colocavam os pés dos apóstolos. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é o que é dito de determinação de pecado contra o Espírito Santo. Que o próprio texto lá, quando você vê ele correr, está dizendo que é quase impossível se cometer, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, de alguma forma, as pessoas começam a dobrar o texto para implantar o temor, né? Então, essa igreja de Ananias e Safira não é a igreja de Jesus, porque na igreja de Jesus, João, você vai ver que ele sabia que Judas metia a mão na bolsa e o que ele fez? Nada. Verdade, Nada. verdade. Nada. E Não, aí, a gente vai ter que encontrar uma teologia, de fato, e aí é um compêndio doutrinário que a gente queira seguir. Ou a não, gente. e de fato, né, o texto em nenhum momento ele diz que Deus matou alguém. Não, Então, acho que isso por si só já deveria ser o já suficiente. deveria. Mas tá bom, obrigado, João. Mas mesmo assim, né, se a gente for pegar
a figura de Jesus como um vértice, como um ponto central da construção do processo teológico, então a gente tem os apóstolos de maneira periférica. Vamos montar um desenho teológico aqui, ó. Imagina um círculo concêntrico. Então tem um círculo maior, que são os ditos de Jesus. Todos os ditos de Jesus. E ditos de Jesus não são só coisas que ele disse, mas também a forma com que ele procedeu. Tá? Não é só discurso. É a forma com que ele agiu. Tudo aquilo que ele disse é um compêndio doutrinário. Mas a forma com que ele agiu também é tão importante quanto. Então, círculo. Os ditos apostólicos, se eles estiverem dentro desse círculo de Jesus, ou seja, se eles estiverem coincidindo em doutrina com aquilo que Jesus disse, está dentro de Jesus. Se eles estiverem meio fora, meio dentro, a gente vai ter que observar e ficar com o que Jesus disse. Se eles estiverem fora da forma com que Jesus procedia e dizia, a gente vai ficar com Jesus ou com os apóstolos? Com Jesus. Então, tudo aquilo que os apóstolos estiverem dentro desse círculo maior, que é Jesus, a gente vai falar, opa, maneiro, coincidiu. Se tiver meio fora, meio dentro, a gente vai falar, bom, então vamos ver o que Jesus disse sobre isso. A gente vai ficar com Jesus. Só que se o apóstolo disse, ou a ação do apóstolo estiver fora desse círculo maior, que é pela qual nós hoje, como cristãos, nós somos chamados de cristãos, seguimos a Jesus Cristo, estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não... Se a gente estiver ali, porque a gente precisa determinar um parâmetro. E aí não tem tradicional, não tem supralapse, não. Toda igreja cristã converge no dito em que a persona central dos evangelhos é Jesus. Ponto. Toda igreja cristã, seja católica ou protestante. Temos aqui meu amigo Wallace, que é um irmão católico, e ele sabe que tudo que a igreja católica, de alguma forma, tem como doutrina central na construção dos evangelhos é os ditos de Jesus. Então a gente vai ter que ficar com ele, vai ter que ter esse parâmetro. Entende? Então, tudo aquilo que os apóstolos fizeram, nossa, mas foi Pedro, nossa, mas foi Paulo, está dentro daquilo que Jesus falou, disse e agiu? Está, ok. A gente pode seguir, não tem problema nenhum. Jesus determinou, os apóstolos faziam, e assim a gente pode copiar dos seres meus imitadores, como eu sou de Cristo. Agora, tudo aquilo que não converge, que não está nos ditos de Jesus, tampouco na sua personalidade, tampouco no espírito de Jesus, aí a gente vai falar assim, poxa, sinto muito, Pedro, você é palestrinha, mas você foi um cara legal. Pô, sinto muito, Paulo, você foi um cara super corajoso, abriu mão de tudo, mas aí eu vou ficar com Jesus, porque ele é a figura central. Então pode ser que os apóstolos, o apóstolo Paulo vai ser bem claro nisso, pode vir um anjo do céu carregando um rolo, mas se ele disser algo que seja um outro evangelho, seja anátema. Pode ser um anjo de luz, seja anátema. Porque nós seguimos a Jesus Cristo nesse caminho, eu não desisto. Entende? Então essa é a forma central da gente não ficar confundido. Paulo disse algo, mas foi Paulo que disse, ótimo, Paulo foi uma pessoa muito legal. Mas isso tem a ver com o caráter de Jesus? Está nos ditos de Jesus? Está no proceder de Jesus? Não, não está. Então, pô, Paulo foi legal, mas essa aí eu vou ficar com Jesus. Okay? Porque tem um papo de que entre a Bíblia e você eu fico com a Bíblia. Não, entre a Bíblia e meu irmão eu fico com meu irmão. Eu não tenho nenhum prazer com a Bíblia, a não ser o cuidado e o afeto pelo meu irmão. Então, eu não fico com a Bíblia, não. Eu fico com o meu irmão, que estiver padecendo, que estiver sofrendo. Entre a Bíblia e o meu irmão, eu fico com o meu irmão. Tá? Porque a Bíblia em si é muita coisa. Meu irmão é um indivíduozinho que está sofrendo por alguma coisa. Então, eu vou ficar com ele. Tá? Porque Jesus sempre esteve do lado daquele que sofre. E às vezes contra a lei. Então, a gente sabe que o lado de quem Jesus ficava. Entende? Verdade, verdade. Diz que a gente tem que apedrejar. Tu, porém, o que diz? Não, não, comigo não. Quem não tem pecado, atira a pedra. Agora, a gente sabe que todo mundo aqui tá lascado. Então, a gente sabe que não vai poder apedrejar essa moça, não. Esse ponto foi bom, viu? Sim, é muito bom, cara. Eu tô nessa há um tempo. Acredita. Foi bom. Confia.
E não, isso entre a Bíblia e a pessoa, fica com a pessoa. Claro, foi o que Isso Jesus é fez. algo que faz pensar mesmo, porque Sim. e o exemplo que você deu, né, entre a lei e o ser humano, Jesus ficou com o ser humano, né? E todo tempo, Jesus ficou com o ser humano. A lei fala, não pode fazer a interpretação da lei, da Talmud, vai dizer, não pode fazer isso aqui no sábado. Jesus fala, é lícito curar no sábado? O pessoal pensava, não, não é, né? Então, curar no sábado, pronto. Isso aí, valeu, John. Tamo junto, meu irmão. Agora eu vou falar com o meu amigo Wallace, um dos 70 melhores católicos que tem no planeta Terra, tá? O Wallace está em 54º lugar. Caramba, tudo isso. Tô te falando, cara. Olha quantos católicos que tem no planeta Terra. É verdade. É muita coisa. Você tá lá em Apesar... 54º, irmão. Nossa. Tô te Enfim, falando. vou ter que comer muito feijão com arroz. E, enfim, a gente tá perdendo o lugar dos evangélicos, né, aqui no Brasil, então, infelizmente tá diminuindo. Mas, enfim, John, a primeira passagem, né, eu percebi que em todo tempo, assim, sempre tem alguns moribundos, né, alguns mendigos. E quando eu estava fazendo curso de espanhol, né, em Olinda, aí sempre ia para o mosteiro, igreja de mosteiro de São Benedito, né, dos beneditinos, para rezar um pouco, ler as passagens bíblicas da liturgia diária, para depois ir ao curso. Aí uma vez, né, tinha uns mendigos, né, sempre tem lá, né, aí eles pediam para que eu pudesse comprar uma espécie de pano, assim, para negócio de rede, assim, mas só que eu não tinha dinheiro. E eles me confundiram com um padre, sabe que era um padre, mas não sou padre, não, eu só sou um estudante. Enfim, e depois, e aquele, assim, a negócio de Pedro, assim, Pedro, assim, nessa passagem, é tipo a maioria dos crentes e católicos da renovação carismática quando se converte, assim, é tipo, antes da conversão era um moleque piranho, agora quando converte quer dar uma de moralista. Aí vira um puta de um hipócrita, tá ligado? Como diz mesmo o ditado, quer cuspir no prato que já comeu, tá ligado? E, de, também aquela parte da último trecho do Atos dos Apóstolos, nada me põe na cabeça que Karl Marx inspirou nessa passagem bíblica. Alguém deve ter lido para ele e ele se inspirou para criar a teoria marxista dele, o socialismo. E por último, né? Eita, a do capítulo e do João, peraí, só me tô aqui. Deixa eu ver essa passagem bíblica. Nossa. Enfim, é uma linda passagem bíblica e tal. Sim, me lembrei. Com certeza, se um judeu vê essa passagem bíblica falando que antes dele, todos os profetas eram ladrões, iam ficar horrorizados, porque os judeus têm Moisés como o maior grande profeta, da mesma forma que os muçulmanos veem Maomé como um grande profeta. Então ficariam horrorizados. É por isso que não vem Jesus como Messias deles. Enfim, agradeço pela oportunidade. Tô junto, meu irmão. Meu amigo Rafael. Alô? Você me ouviu, John? Tô te ouvindo mais ou menos. Deixa eu tirar o fone aqui então, peraí, só um instante.
melhor? Tá melhor. Minha pergunta é rápida. Boa noite a todos aí. Quem fala que a pergunta não é rápida. Não, mas é assim. A outra, a da outra aula foi mais longa. Essa aqui é mais tranquila. Não, minha pergunta é... Minha dúvida é tranquila, né? Em relação a esse contato, né, com Jesus, dos apóstolos ali, da galera que andava com ele, ouvia o que ele dizia e via seus gestos e tudo mais. Eu não sei se é impressão minha, mas parece que apesar de toda a convivência com Jesus, principalmente quando você fala sobre Pedro, né, sobre as interpretações dele, né, e tudo mais aí, e até essa questão mesmo sobre a nossa própria interpretação sobre essa questão de Ananias e Safira, né? A igreja lascou. A igreja colocou essas bobagens na cabeça de vocês. Isso é culpa da igreja. O que fala de novo, João? Isso é culpa da igreja. Sendo mais pontual, isso é culpa de pastores, que pela doutrina do medo estavam do medo de você. Pois é. Aí dentro disso, eu queria saber o seguinte, se essa questão, né, sobre essa vinda mesmo dos próprios apóstolos ali, né, do distanciamento de se entender o que Jesus estava ensinando. A pergunta é por que eu tenho a impressão que tanto a galera do Velho Testamento quanto de repente Paulo depois, né, parece que tinham um entendimento mais claro, mais próximo eu posso estar enganado, né? Mas quando você vê os tamanhos enganos que existem nessas interpretações sobre Jesus, por mais que eles andassem com eles, parece que a galera do Velho Testamento eles pareciam ter um entendimento maior. Não é que seja um entendimento maior, mas pelo menos no viver, né? De repente no dia a dia, de repente está mais aproximado com o entendimento do evangelho, né? Quando se compara com esse pessoal que tinha esse contato diário, né? Que tinha esse contato direto, né? Não sei se é uma interpretação equivocada minha também sobre isso. De repente eu também estou tendo isso. Mas quando você vê para uma pessoa que está andando com Jesus diariamente e mesmo assim tendo esse distanciamento, né, do entendimento, né? Quando eu comparo isso com a galera, de repente, da antiga, digamos assim, parecia que não tinha uma distância tão grande, né? Então, a minha dúvida a priori é essa, sobre essa impressão. Deixa eu só ver se eu entendi a sua pergunta. Você acha que as pessoas do Velho Testamento tinham uma compreensão mais graciosa acerca da vida, do Messias e das coisas, do que o pessoal que caminhou com Jesus, é isso? Não só isso, eu tô dizendo isso assim, cara, comparado com você tá vendo, você tá andando diariamente com ele, tinha certas coisas que ainda pareciam estar obscuros para ele, entendeu? Ainda pareciam que tinham interpretações equivocadas, apesar da proximidade. Né? Hoje os caras não tinham um livro, né? Hoje a gente tem um livro na nossa frente com os ditos de Jesus, a gente não consegue fazer, cara. Você Verdade. imagina os caras, né? Que estão o tempo todo lendo Jesus a partir de si mesmo, né? Isso, exato. Quem faz a leitura de qualquer coisa, Rafa, vai sempre a partir de si mesmo. Por isso que Jesus diz assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, né? Porque a gente está vendo tudo a partir de nós mesmos, né? Então, quem olha tudo com graça, quem olha tudo com afeto, quem olha tudo com perdão, quem olha tudo de alguma forma perdoando o mundo, as coisas, as pessoas, as atitudes, é porque foi iluminado por dentro, né? Agora, quem enxerga tudo a partir da culpa, da dor, do mérito, das críticas e das ponderações
que a gente pode fazer para melhorar a vida dos outros, mas a gente faz para poder, de alguma forma, dificultar um pouquinho mais, entendeu? Então, eu acredito, cara, que esse distanciamento, Rafa, que a gente vê, já que esses caras andaram com Jesus, por que que ainda tem essas atitudes um tanto quanto empoderadas, esses discursinhos? É porque a gente é assim, Rafa, eu sou assim, cara. Eu tô te Sim. falando esse monte de coisa para você, mas o cara pisar no meu pé de manhã cedo ainda quando eu não me converti, podemos ter problema, né? Estou entendendo que um monte de Verdade. coisa troca para vocês aqui, como se eu fosse crente, talvez alguém vai achar que eu sou um médio crente ou um bom crente, mas eu não sou, cara. Estou dizendo que um monte de coisa sobre graça aqui, mas dentro da minha própria família tem gente que eu não consigo lidar, cara, que eu tenho que invocar 53 Jesus sobre a minha cabeça como língua de fogo para eu poder tentar dialogar 5 minutos com a pessoa. Então, eu destaquei com todo esse recurso. Eu, com teologia, eu estou desde os meus 16 anos de idade estudando teologia, sem parar um ano. Então, até os 36 anos de idade, eu não parei um ano de ler, um ano de estudar. E todos os dias, e todo dia lendo a Bíblia, e todo dia nesse exercício, e tendo a oportunidade, Rafa, de escolher o que eu queria ler, o que eu queria aprender. Porque a Sim, grande maioria verdade. das pessoas vive dentro de um ambiente religioso que não dá escolha para eles. Então, eles têm que ser quase que a figura do pastor. Eu, desde muito jovem, decidi não me prender nada disso. Então, eu só fiz o seguinte: eu só li o que eu quero. Eu não li nada que eu não quero. Eu não consumi nada que eu não quero. Eu só procurei gente boa para ouvir. E mesmo assim, pela manhã, se alguém pisar no meu pé, pode ser que a gente não tenha um bom resultado a partir daquele momento. Então, imagina os caras, mano, que estavam lidando com Jesus como um amigo deles. Era um Aham. brother que tomava vinho, que desenrolava, que isso, que aquilo. E é fácil da gente se perder naquilo que a gente mesmo aprova. E tanto quanto é fácil de se perder naquilo que você reprova. Aquilo que você visualiza e diz muito sobre o outro, te habita de uma maneira que você não consegue enxergar qualquer coisa que não seja aquilo que você quer enxergar. Sim. Agora, aproveitando o ensejo, né? Você tem noção de como seria o mundo, né? Porque por mais que a gente tenha a referência real aí, a gente ainda se distancia, por mais que os caras, né, andaram juntos e tudo mais, ainda conseguiram se, né, distanciar, e a gente faz isso facilmente, né? Você sabe como que seria se porventura não existissem os evangelhos, se não existisse Jesus na Bíblia, como que seria hoje? O mundo seria pior? Ou não mudaria nada? Ou como é que seria? Ou seria uma outra figura a ser a ter esse lugar de referência, né? A gente tá pelado aqui, mano. Pelado ainda, com folha de bananeira, né? Curtindo a nossa, a nossa bebida forte. O cristianismo, né, em si, a figura do Cristo, né, capturado pelo Império Romano, trouxe a ideia da modernidade do Império Romano, né, das leis greco-romanas para o mundo. E Uhum, aí, que eu vou já no século XIV, XV, século XVI, as grandes navegações, as explorações, né? Então, o cristianismo, ele é uma pedra, né, que se colocou na história do mundo, né? Principalmente com as escolas de navegações, aqueles que eram, né, e que construíram o que a gente chama de escola de Sagres, né, que era uma parte banida, né, da, do reinado de Portugal, ali que se fingiam de cristãos, mas geralmente eram judeus expulsos do judaísmo. A gente tem, uhum. o mundo seria, talvez a gente tivesse um atraso naquilo que a gente chama de desenvolvimento, mas a gente teria provavelmente um avanço naquilo que a gente chama de humanidade. O cristianismo Sim, piorou como humanidade, porque o cristianismo não chega com a figura de Jesus. O cristianismo chega com a figura da religião, do sim. dogma, do processo dogmático, né? E o que eu vivo dizendo, né, quando alguém vem dizendo que é muito outsider, estou fora do sistema, primeiro você tem que rechaçar esse discurso, Uhum. né?
Mas a gente tem, de alguma forma, sistemas que são pesados, de leituras pesadas, de literaturas pesadas, de segmento pesado, e a gente tem sistemas mais leves. Jesus mesmo, quando vai falar sobre o sistema dele, ele vai dizer, olha, aprendam de mim, fiquem tranquilos, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, Jesus não veio para trazer peso para ninguém, né? Sim. Agora, a religião cristã, ela carrega consigo uma pancada de peso. Eu fico assistindo, assim, eu tenho muita gente que me segue, e eu fico vendo os stories, tá vendo uma menina hoje que foi para uma escola de cura. Eita. Escola de cura é de faculdade de medicina, gente. É outra coisa. Enfermagem, medicina. Fazer uma escola de cura dentro de uma igreja dessas aí, de parede preta, com a cristã cara pra caceta, ela vai aprender a invocar um anjo da chama azul. Eu não tô brincando, tá, querido? O anjo da chama azul. E o anjo da chama azul é o anjo responsável pela cura, que desce do trono de Deus, tá em meio aos querubins e serafins, também tem o anjo da chama azul, e vai trazer a cura para a humanidade. Assim, porra, mano. Se fosse da chama vermelha, Tá entendendo? Tanto de badalhoca que a religião cristã consegue aglutinar, porque pode ser qualquer coisa. O problema do cristianismo, porque não é diferente dos nossos irmãos muçulmanos, né? Dos nossos irmãos do Islão, eles têm lá a sua suna, eles têm lá o seu texto, que não dá para ficar rebolando naquele texto, não. Mas tudo que Jesus diz está dentro de uma subjetividade que cabe no coração do homem e que na mão de gente maluca, perversa, sem um mínimo de conhecimento, vira esse monte de badalhoca. Aí cria o anjo da chama azul, que é o responsável pela cura. Entende? O cristianismo ele piorou o mundo muito, Rafael, sabe? Muito. E, ao mesmo tempo, alguns avanços que a gente tem a nível de sociedade vieram por conta dele. Então, é um mal necessário. Consigo nem imaginar, porque é um mal necessário. É um mal porque o cristianismo é fruto do império no quarto século, né? Ao mesmo tempo em que o evangelho é fruto da caminhada de um povo que resolveu relatar os ditos de Jesus e como que ele caminhou no meio dos pobres. Então, assim, é essa ambiguidade, mano. Não tenho como determinar onde que alguma coisa melhora, onde outra coisa piora, não dá muito para saber, não. A gente sabe que a religião cristã ela fez muito mal. A gente teve Inquisição, a gente teve queima de gente, a gente teve morte de um tanto de gente, então a religião cristã faz mal, sabe? Agora, o quanto que a gente também tem de avanço em relação à medicina, hospitais, uma pancada de coisa. Então, é assim, é um mal necessário. Ok, John, obrigado, cara. Eu Então, ia até te perguntar depois se você. Quais livros aí você. Não sei se você já fez isso, né? Talvez em aulas anteriores, mas onde a gente consegue se encaminhar e tentar se clarear um pouco mais a visão, até em relação a essas interpretações equivocadas, né? Como, por exemplo, essa ideia de Alanis e Safira, que desde a minha infância eu ouço que foi desse jeito mesmo, que Deus que matou os caras e tudo mais, né? Então, não sei se você consegue indicar alguns livros que conseguem dar essa clareza de interpretação mais exata, né? a clareza da interpretação, assim, o melhor que eu posso te oferecer é estar aqui toda segunda, Rafa. Toda segunda com você. Então, Maravilha. o que eu posso te oferecer hoje? Porque livros de exegese só vão te levar para um lado da teologia que fica um tanto quanto pedante, sabe? Parece que a gente aprendeu tudo, que a gente sabe de tudo. A gente não sabe de tudo, cara. A gente ainda está refém de aprender, de saber, de buscar, de entender. Todos os dias, quando eu estou lendo os evangelhos, eu leio todos os dias o evangelho. Eu leio, eu canto lá os meus cânticos, eu faço as minhas meditações. Hoje eu estava lá numa das lojas arrumando, né, já pensando, já orando, já falando com Deus, já ouvindo as músicas velhas que eu gosto. Então, assim, o melhor que eu posso fazer é ajudar vocês a ler, porque o remédio, Rafa, para essas leituras escrotas, essas leituras terríveis, é a própria Bíblia, cara. Se você pegar o próprio texto, mano, o texto não diz metade das coisas que as pessoas constroem sobre o texto. O texto já nos salva disso tudo. Eu não estou lendo Verdade. uma outra Bíblia para vocês, eu estou lendo a Bíblia mesmo, sabe? A Bíblia que constrói um monte de morte, que constrói um monte de separação, que constrói um Deus negativo,
Essa que eu estou lendo para vocês. Mas, como eu estou dizendo, a Bíblia fica refém dos olhos, Rafael. Se os olhos forem bons, a gente consegue enxergar as coisas com luz. E se os olhos forem maus, cara, a gente vai começar a construir um monte de separação entre os humanos, que é o que a igreja criou durante esse tempo todo. Então, Verdade. bons olhos vão construir um Deus misericordioso, amável, tratável, um Deus perdoador e cheio de graça. Maus olhos vão construir o Darth Vader, vão construir esse monte de badalhoca que a gente tem ouvido, né? E que não melhora a vida de ninguém. Eu fico com a frase que o Caio Fábio disse um dia. No meio de uma pergunta, ele disse: os evangélicos nunca vão melhorar enquanto eles piorarem a vida de todo mundo. Verdade, cara. Não dá para melhorar. É. Mas valeu, John. Obrigadão, cara. Valeu. Mas eu vou encaminhar alguns livrinhos que são legais para vocês lá. É que vocês pedem muito pouco, né? O que vocês pedem lá de livro? Tem um amigo meu lá, o Ulisses, está no nosso grupo, está lendo agora a Metafísica de Plotino, que é um livro sobre metafísica e tal. Ele me chamou lá, ele tem um livro que desse algumas respostas para ele, eu enviei lá. Se quiserem saber sobre a história da igreja, eu tenho uma biblioteca com talvez mais de 2.000 livros, então tem muita coisa, gente. E quase que de tudo aquilo que eu tenho em livro físico, eu também me dei o direito de ter o PDF, porque, né, a pirataria é minha, eu faço disso que eu quiser, né? Então, eu também, tudo aquilo que eu comprei de livro físico, eu tenho PDF, então posso compartilhar. Mas vai depender do segmento. A maior parte das pessoas não lê nada, Rafa, sabe? Se vocês lessem mais, a vida de vocês vai melhorar muito. Não tem Tô como, ligado. não dá para fazer download de conhecimento. Mas eu quero aprender. Aí bota vídeo de 30 segundos do TikTok para aprender teologia. É o que eu estou vendo, né? Um monte de pastor e os pastores de esquerda fazendo videozinho curto para lacrar. Assim não ensina para ninguém. Se eles quiserem ensinar as pessoas de verdade, eles vão estar, eles vão guardar uma segunda-feira, uma terça-feira, para tentar ler a Bíblia com as pessoas, ouvir as dúvidas das pessoas. É assim que a gente faz. Eu tenho 9, 10 grupos em que eu pego a aula daqui gravada, envio para os outros 9 grupos e fico lá respondendo. É assim que a gente faz quando a gente ama as pessoas, a gente cuida delas, a gente ensina elas, a gente dá uma perspectiva, né? Não tem como a gente cuidar das pessoas fazendo vídeo de 1 minuto lacrando na internet, sabe? Batendo panela, isso aí não resolve nada, não ajuda ninguém em nada. Nunca vi ninguém ficar melhor porque assistiu um vídeo de lacração do fulano, aí fala da Palestina, aí fala da esquerda, da precarização do trabalho. E aí, cara, todas essas pautas só têm afastado o pobre da igreja, porque o pobre, quando a gente fala da sua pobreza, ele entende que nós temos algo em comum. Mas a gente quer ficar falando sobre questões de gênero, sobre não sei o que lá, o pobre não está nem aí para isso, cara. A verdade é essa. Ele precisa se ligar nisso num segundo momento. No primeiro momento, ele precisa ver que ele é pobre. E que a pobreza dele é resultado da exploração de alguém. E que uma vez que alguém está explorando ele, todos os outros vícios vêm em sequência. Então, o que a gente precisa fazer com as pessoas é parar de ensiná-las a lacrar, parar de ensinar elas a querer ganhar like e ensinar as pessoas que somos igualmente pobres, somos explorados, a gente vive uma vida medíocre, uma vida piorada por um sistema que devora os nossos dias e corrompe o nosso caráter com dinheiro. E que a gente está se vendendo para isso, sabe? E aí não tem questão de gênero. Aí é o LGBT, que é IAP, todos são explorados iguais. E se tem algo que nós temos em comum com esse povo, todos nós somos explorados por um sistema. Aí a gente quer falar com uma senhora de 60 anos, de 70 anos sobre as questões de gênero, ela vai cagar, porque ela não vive, ela não está dentro desse mundo. A bolha dela é a bolha da pobreza, em que a aposentadoria não dá para comprar o remédio. Sabe? Não dá, porra. Se ela ajudar a igreja com alguma coisa, ela tem que abandonar a igreja, porque se ela tiver que dar um dízimo, ela não compra o lorazepam para dormir. Entende? Então a gente precisa tratar com as pessoas e olhar para as pessoas, Rafa, de maneira a amar elas, abandonar as lacrações da internet. É um conselho que eu daria para as igrejas progressistas. Abandonar a lacração de internet, abandonar tudo isso, trazer consciência de classe. A gente se reconhecer todos como pobres, empobrecidos.
Uma vez que a gente faz isso, a gente começa a ensinar as outras coisas. E que dentro dessa classificação de pobre, existem pobres mais pobres, porque foram subalternizados por questões raciais, por questões de gênero. Aí a gente pode ensinar qualquer coisa. Mas se todo mundo se reconhecer pobre, a gente não tinha preto votando em Bolsonaro, por exemplo. Porque eles são precarizados por aquele sistema. Eles são precarizados e destruídos por aquele sistema. Se eles se reconhecessem como pobre, com consciência de classe, não quer dizer que eles teriam votado no PT, mas eles não teriam votado no Bolsonaro. Então a gente precisa gerar no meio desses irmãos de esquerda essa consciência de classe para que a gente possa. E consciência de classe tem a ver com o evangelho, cara. Porque Jesus fez 95% do trajeto dele na Galileia, e é a região mais empobrecida do império. Então, se Jesus caminhou no meio dos pobres, isso é uma dica para a gente. A gente precisa também caminhar no meio das dores das pessoas e na pobreza das pessoas. Então, acho que é o melhor conselho que eu daria, né, cara? Senta aqui com a gente na segunda-feira. Se precisar de material auxiliar, me pede, porque eu tenho quase tudo que se tem de teologia, principalmente das teologias mais progressistas, da teologia pós-guerra, Jürgen Moltmann, Paul Tillich, tudo, Karl Barth, todos esses caras, até alguma coisa de teologia mais tradicional, para quem quiser saber, o escopo, a base, me pede que eu tenho. Muita coisa lá. Só pedir, chama inbox, pede livro, que eu envio. Gisela, minha irmã. Só para concluir, rapidamente, isso que vocês estavam falando, e sobre uma coisa importante que você disse, que entre ficar com a Bíblia e o irmão, você ficaria com o irmão, e eu acho, né, na minha opinião, que a teologia, a história é importante para você criar uma base, você criar um fundamento da onde surgiu, do que acontece, dos pensamentos, da filosofia, da troca, isso é muito importante. Mas, para mim, diante de tudo isso, que fica é a simplicidade, e a simplicidade, mas dentro da complexidade que Jesus veio falar, que é justamente isso que você acabou de dizer. Que simples no sentido de entendimento, é o amor, é o bem, é você dar de comer, é você se importar com o teu próximo, é você estar de mão estendida, de coração aberto, e entender que as pessoas precisam ter necessidades e que você pode oferecer a ela, se não tem dinheiro, mas você pode oferecer a ela uma palavra, um colo, uma solução, você pode estar presente na vida dessa pessoa. E, para mim, todas as outras coisas agregam quando os olhos são bons, como a gente está aqui trocando toda segunda-feira, a gente está aprendendo. Os livros são importantes, porque a gente tem concepções, abre as mentes, mas eu acho que, em primeiro lugar, você entender que a pessoa de Jesus, o que ela trouxe, o que ela traz para a gente, é muito mais simples, muito mais bonito, e muito tão grande que nada ter falado de dogma, de mimimi, do que for, vai suprir isso. Para mim, é muito simples. Jesus foi amor, Deus é amor, e é isso que ele espera de nós. Todas as histórias que vêm são importantes para a gente entender um contexto de época, de como as coisas surgiram, é importante. Mas o mais importante que eu vejo nisso tudo, que eu tenho aprendido, que eu tenho sentido no meu coração, é o amor, é o cuidado, é o que Jesus falou, é o que você disse. Está dentro do que Jesus disse? Então está certo. É isso. Para mim, isso é o primeiro. Essa é a lei e os profetas. É o que você acabou de falar. Aquilo assim, antes de mim... E o que você disse, né, naquela passagem que a gente leu? Eles são ladrões, devoradores. Nossa, a minha vida inteira na igreja me falavam que era o diabo, né? Os devoradores, as pessoas que vinham para roubar, matar e destruir.
E hoje você, cara, abriu assim um buraco, né? Assim, Peixe nem tem diabo, né, cara? não tem nem diabo. E a gente aprende isso o tempo todo. Como você falou, é muito ruim, a religião realmente ela paga. O que Jesus veio fazer, gente, o que ele veio dizer. É uma coisa tão linda, tão revolucionária, tão louca, que é tão linda, que é tão louca, e que o ser humano quer complicar. E é simples e complexo, porque é difícil de colocar em prática, como você disse. Nós somos seres humanos, nem todo dia a gente acorda de bom humor, tem dias que eu já te botei, né? Aqui eu posso falar, porque agora eu estou sozinha. Eu estou passando por uma situação que só Deus está na minha vida aqui diário, você sabe, né, John? É muito amor no coração, e às vezes a gente não tem esse amor no coração. Aí você fala Eu assim, não tenho, cara. Jesus, né? Como você disse, 52 Jesus, eu preciso de 100 às vezes, né? Para poder me manter no prumo aqui. É complicado, mas a essência está aqui dentro. A gente fala, meu Deus, me ajuda. E a gente também chega num momento em que, por exemplo, o John falou, quantas vezes eu fui pego? E a gente tem aquela coisa de mistificar, não, mas a pessoa deve ser santa, né? Assim, ela está num patamar, né, de sabedoria, de leitura, de conhecimento, mas é um ser humano. Todos nós somos seres humanos. Ninguém é zen budista aqui que vira. Eu falo assim: ser monge é fácil, você está longe da sociedade, você está lá no monte. Você está longe de tudo, ninguém te enche o saco. Agora vai ser santo aqui, no meio de todo Só eu mundo. sei que é como lidar com as minhas canalices, com as minhas. Eu sei como é que é. E aí, um dia, se alguém me pega com a boca na botija, está avisado, cara. É o que eu sou, cara. Terrível homem que eu sou, miserável homem que sou, como diz o apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, Todos nós. esperem o pior de mim, porque se vier o melhor vai ser bom, vocês vão ficar felizes, e se vier algo terrível, vocês me acolham em graça. É assim que funciona. Tá? Me amem, cuidem de mim, porque é quando eu mais estarei precisando de cuidado, de afeto, de amor e de compaixão. É assim que funciona. Para que ninguém crie ídolos, né, cara? Porque idolatria é uma loucura, é maluquice, sabe? É verdade. É só gente aqui, só tem gente, pessoas aqui. Que Como eu bom. falo para vocês todo dia, bom dia, pessoas, somos pessoas. Pessoas, que bom, É, minha irmã, que bom que somos pessoas. Que Jesus não exigiu mais do que isso da gente, tá? exatamente. Ele nos ama nessa condição de pessoinhas, né? De vermes de Jacó, como diz o texto bíblico. Eu tenho Exatamente. certeza. Amém. Gente, breve sairá o podcast, o primeiro capítulo do nosso podcast. Eu digo nosso porque vocês fizeram parte disso, fazem parte disso. Eu vou colher informações de vocês lá para poder aprender, para poder pensar. Eu vou falar sobre espiritualidade, nós vamos falar sobre espiritualidade, qual é a necessidade da espiritualidade, se tem necessidade de espiritualidade. Eu escrevi já um texto sobre isso, né? Para a gente poder dar abertura e vamos conversar lá à vontade sobre espiritualidade. Vamos ver quanto tempo que vai dar, o que vai ser. Se ficar ruim, mintam para mim, digam que ficou bom, tá? Podem mentir, porque as primeiras mentiras vão só me incentivar a ficar melhor, entendeu? Então, eu desisto, fico triste. Então, mintam, ficou ótimo, nossa, brilhante. Ficou meio merda, mas mintam, tá? Tá tudo bem. Eu vou absolver vocês do pecado da mentira, eu vou mandar uma reza para vocês, tá? Mas vou essa semana gravar junto com meu irmão Fábio sobre espiritualidade. Vou fazer um bate-papo com ele e vou ler um textinho sobre espiritualidade. Qual a necessidade disso, né? Será que a humanidade precisa disso? Será que isso é fundamental para a nossa vida? Será que está inerente mesmo à nossa existência? A espiritualidade? Ou a gente aprende espiritualidade? Ou espiritualidade é uma transcendência que em algum momento a gente se dá conta, de repente a gente está dentro dela já? Será? Será que é desse jeito? Será que não é desse jeito? Será que a gente nem precisa disso? Será que a gente seria melhor sem esses conceitos? Será que se a gente fosse só humano e pensasse dentro da materialidade das coisas, a gente já não resolveria um monte de problema? Será que a gente está nesse mundo e nessa construção e esses abismos sociais que nos distanciam e que nos matam e que nos moem,
É por conta de termos sido subalternizados com essas ideias kármicas, espirituais, em que a gente está colhendo alguma coisa, em que a gente. Será que se a gente, de fato, colocasse a mão na nossa consciência e se rebelasse contra esse sistema que nos impõe de maneira dura, cruel, e nos coloca, de fato, conformados com esse mundo do jeito que ele está, por qualquer motivo, por qualquer ideia de pecado, será que a gente não estaria melhor? Será que a espiritualidade que a gente escolheu não nos escraviza? Será que a gente não seria melhor se a gente não tivesse carregando o peso que a gente carrega de ter que ter uma espiritualidade X? Será que isso não viria de forma natural se a gente tivesse uma vida um pouco melhor? Se a gente não fosse castigado por um. Não sei. Eu não sei mesmo. Não sei. Eu não estou falando de algo que eu sei. Eu posso dizer da espiritualidade a partir de mim, né? Mas existe um tanto de gente que seria melhor que não tivesse. Tem gente que era muito melhor quando não era crente. Não sei se você conheceu gente assim. Eu conheci um monte. Que era muito melhor quando não era crente. Aí ficou crente, aí virou um saco, um inferno. Então, é isso. É disso que a gente vai tratar, é sobre isso que a gente vai falar. Eu espero que vocês gostem, vocês são parte disso, vocês me ajudaram nisso. Não sei se eu estou apto para fazer isso, mas eu sei que eu quero fazer, né? Então, a aptidão talvez venha no processo do fazer, né? A gente vai se tornando um pouco melhor. Que eu tenha coragem de fazer, de falar, de dizer, mesmo que aquilo que eu esteja dizendo seja uma completa bobagem, né? Porque eu também assumo essa complexidade que todo humano tem, que é o poder de falar merda. Então, estejam comigo, tá? Vai ser importante que vocês ouçam. Eu vou pedir para vocês divulgarem, coloca lá o linkzinho no Instagram de vocês. Ajuda, gente, ajuda, que vai ser bom, tá bom? Vamos orar, meu povo de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu vou dar comida para as minhas crianças. Eu tenho 3 tipos de comida na geladeira aqui de 2 dias diferentes. Eu vou pegar uma marmita para cada um. Eu vou sortear, tem estrogonofe, arroz e batata, tem canjiquinha com costelinha e tem arroz, feijão e frango. São 3 diferentes e que vai ser sorteado. Vou tirar sorte, 0 e 1, sabe? Todo mundo que está querendo estrogonofe. Não tem estrogonofe para todo mundo. Vai ser a sorte. Tá, Ed? Mas cada um come um pouquinho. Não vou fazer essa misturada. Não vou botar estrogonofe com canjiquinha num prato. Não vou. Então, hoje nós vamos tirar sorte. O que Deus decidir vai ser o destino da nação aqui na minha casa. E ninguém vai me pedir de fazer isso porque eu sou o mais velho. Não que tem mais juízo, mas sou o mais velho e eu que decido. Vamos lá. Olha, tá. Eu vou só completar. Aqui eu estou acampada na minha sala, porque eu estou sem cozinha. Então, eu faço o que dá. Agora eu vou fazer ali uma couvezinha no airfry, um frango de ontem, tá ótimo. É isso. O que Deus nos permite, né? Então aqui eu tenho 3 quentinhas diferentes guardadas na geladeira de 2 dias e cada uma delas vai ser sorteado, né? Entre as crianças. Pode ser que eu trapaceie para ganhar um estrogonofe? Pode ser, eu assumo a possibilidade de trapacear para ganhar o meu estrogonofe de carne com cogumelo. Pode ser, tá? Não garanto para vocês que vai ser uma escolha honesta, que vai ser um sorteio honesto. Aqui não tem ninguém para verificar as minhas eleições, eu sou igual o Maduro. Vai ter que confiar no meu julgamento. E pronto. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, obrigado por esse momento com a minha igreja, com gente que eu amo, com gente que o Senhor me deu para caminhar, que tem cuidado de mim, que tem me mantido minimamente desperto para as coisas que o Senhor tem revelado e nos dito nessa caminhada de vida. Obrigado por esse amor, por esse afeto, obrigado por essa gente que me ama e que caminha comigo. Obrigado porque eu nem mereço, Senhor, e o Senhor sabe muito bem as coisas que habitam o meu coração e sabe daquilo que o Senhor sabe daquilo que eu sou feito. Então, muito obrigado. Obrigado por esse afeto, obrigado por esse carinho, obrigado por essa caminhada. Que cada um aqui possa ser, de fato, revolucionário dentro do ambiente em que está inserido, que possa revolucionar com o seu amor, com a sua compaixão, com a sua graça, todos os lugares em que eles estejam inseridos. Abençoe a vida deles, a família deles, abençoe a partir da vida deles aonde quer que eles vão, Senhor, para que eles possam ser sal, ser luz.
onde eles vão, que eles possam carregar o seu amor. Onde quer que vá, cada um desses filhinhos que o Senhor tem, que seja levado à bandeira da paz, da temperança, do amor, do afeto, do cuidado, e que as soluções que o Evangelho carrega consigo possam ser multiplicados, partidos e divididos aonde quer que eles estão. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida de cada um deles, hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Coisa linda. Amém. Obrigado. Tamo junto, tá? Amém. E essa semana a gente vai Amém. trocando ideia. Quem precisar de qualquer coisa, troca ideia, me chama inbox, fala alguma coisa. Eu estou na correria do trabalho, ainda estou com as crianças, porque semana de férias é uma semana com o pai e uma semana com a mãe. Então hoje elas foram para o meu trabalho, deixei elas numa barraca lá montada, jogando no celular. É o que dá para fazer. É férias, mas não precisa ter muita felicidade. É o jeito que dá. Né? As férias felizes é a gente que constrói. Vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor. Que o Eterno possa abençoar vocês. Tamo junto, beijo no coração.